Durante toda a duração do ciclo de uma batelada, é muito difícil para o operador e para os engenheiros de processo avaliarem se a execução da batelada terminará com qualidade e dentro do tempo ideal de especificação. Ou seja, em muitos processos, o tempo é uma variável importante que ela está ligada com a qualidade do produto, né? Então, esse é o contexto aí que nós vamos trabalhar. Carreguei lá no Dash Hub, no dashboard onde eu estou analisando, e aqui eu terei as bateladas, né? Uma batelada, ela é composta pela concentração, pelo nível do reator, temperatura do reator, e aqui se está em batelada ou não, né? Ou seja, esse processo aqui, ele avisa quando a batelada iniciou e quando ela terminou. Essa batelada, ela foi definida como em 1 hora, em média, ela deve ficar pronta, ok? E aí, nós vamos, com base nisso, percebam que eles estão na mesma escala, tem bateladas que o nível é um pouco mais alto, o nível um pouco menor, temperatura um pouco maior, a concentração aqui chegou a 43 e aqui a concentração 40. Então, tem uma diferença aí entre perfis de bateladas. Então, com base nisso, como é que eu consigo fazer uma batelada ótima, né? Se eu tenho tanto diferentes tipos? Da seguinte maneira, né? O Trend Miner nos ajuda de que forma? A gente vem novamente na questão aqui de Search Dimensions, né? A gente vai buscar o quê? Um valor base. E a nossa filtragem aqui, que a gente vai executar, vai ser na batelada, se ela está ativa ou não. Primeiro passo de tudo. A batelada, normalmente, pelo processo, ela foi definida em 60 minutos. Então, a gente vai buscar quantas bateladas foram feitas aí dentro desse período de 60 minutos. Temos, ao todo, 3.252 bateladas, de 2019 até 2020, ok? Beleza, então como é que eu vou fazer uma filtragem? Minha primeira filtragem, eu quero, uma da minha variável de alvo aqui é a concentração. Quero que ela mantenha uma concentração ótima. Como é que eu faço essa análise? Eu tenho a opção de organizar aqui por data, por duração, cálculo e fazer filtro por anotações, ou até mesmo exportar essa variável já pré-processada para um arquivo Excel e aí aplicar alguns tratamentos, usar outras análises aí, para os 20% aqueles que eu comentei, né? Uma análise mais com maiores robustez. Mas a minha filtragem aqui, ela vai ser o quê? Eu quero as bateladas com uma melhor concentração. Então, eu vou buscar aqui a concentração, ou seja, o resultado alvo. Vou dar um nome para ela. Vai ser máxima concentração. Eu quero o valor máximo. E a minha unidade vai ser ppm. E calculando. Procurar dentro da minha base de dados agrupar, né, no caso, as bateladas. Agora eu vou fazer uma segunda classificação, que vai ser o quê? Vou fazer agrupar, ou seja, por cálculo. E aqui eu tenho que a batelada que teve a menor concentração foi 38 a 39 ppm. E aqui 50 ppm, 50, 51, 49, e a grande maioria está aqui, né? E só que dentro do meu processo foi definido, o cliente ele aceita no mínimo, ou o processo aceita no mínimo 48 ppm aí de especificação. Essa seria a minha batelada ótima, beleza? Ok, então eu vou fazer uma filtragem. Vou filtrar esses dados. Vou selecionar somente aqueles que eu tenho maior interesse, que é acima de 48. Aplico o filtro. E agora eu faço uma segunda busca, né? Ou seja, eu quero buscar dentro do tempo de 1 hora. 139 bateladas. Eu vou agora por menor duração. Ou seja, eu quero bateladas que sejam acima de 48 ppm e que tenham o menor tempo possível. A batelada que teve o menor tempo foi de 1 hora e 10, esse intervalo.
E aqui é o padrão dessa batelada, né? Ou seja, eu só vou desligar aqui esse da batelada que está ativa e voltar para a busca. Essa aqui é a batelada ouro, né? Ou seja, aquela batelada que é a melhor de todas. Eu posso fazer um comparativo. Vamos supor que eu queira analisar agora a maior e a pior. Aquela que demorou, teve o tempo pior nessa minha seleção. Coloco uma nova camada. E aí eu vejo que ela teve diferença de nível, diferença de temperaturas, e aqui a temperatura ótima da batelada, que foi a melhor batelada, a batelada ouro, ela chegou aqui no ótimo, ela foi a quantos graus? 52 graus a temperatura, e o nível, eu consigo rapidamente, facilmente clicando aqui, aparece, né? Ou seja, a ótima, a batelada ótima, ela foi a um nível de 43, e a outra, a batelada não tão boa, ela demorou a chegar no nível ótimo, mas ela foi a 39. Mas assim fica ruim de visualizar qual a diferença, né? Então, como é que eu posso, usando a ferramenta, fazer uma análise melhor? Posso vir aqui novamente, e eu coloco aqui as bateladas ótimas, né? Ou seja, aqui eu estou comparando aquela batelada que foi a melhor, junto com a que foi não tão boa dentro do tempo definido. E aqui eu tenho medidas de média, mínimo, máximo, range, start, valores de início, fim, delta, correlação, consigo fazer várias análises rapidamente. E aqui eu visualizo que a batelada, a segunda, ela teve uma concentração 2% maior. E a outra, ela teve, o nível foi 8% menor e a temperatura dela foi 9% menor. Ou seja, a concentração de 48, ela foi com um nível, uma temperatura um pouco menor e um nível um pouco menor. Então aqui rapidamente eu consigo fazer algumas análises. Beleza, mas então como é que eu faço? Vamos supor que eu queira criar um gabarito, né? Eu quero criar um gabarito para eu conseguir fazer sempre a mesma batelada. Ou seja, o operador sempre faça a batelada na forma ótima. Como é que a gente pode fazer isso? Vou remover aqui os filtros que eu fiz. E aí eu vou fazer a seguinte questão. Eu vou criar aqui uma zona ótima de operação. Vou adicionar a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona, ou seja, 10 bateladas, as 10 bateladas ouro, né, aquela que teve a maior especificação dentro do range de 48 a 50 e que demoraram o menor tempo. O modelo está buscando, o Trendminer está buscando na base de dados e ele vai fazer agora uma agregação de dados. Ou seja, a ótima é essa na linha cheia e as demais são as linhas com pontos, né? Então agora, feito isso, eu vou criar o quê? Eu vou criar um fingerprint, novamente. E esse fingerprint, eu vou chamar ele de batelada ouro. Ótimo, vou botar batelada ótima aqui. O que eu quero? Eu quero que essa minha batelada ótima, ela consiga analisar dentro de um range de detecção de 90%. E aí eu venho aqui, save. Agora eu criei um padrão, né? Em vez de o operador analisar o padrão via documento, não, aqui ele vai analisar via histórico, né? Via dados, por meio de dados. Outra questão que eu chamo atenção, outro detalhe que eu chamo atenção aqui, pessoal, poderia ser o quê? Eu crio uma zona ótima de operação dentro de uma destilação, por exemplo. Recordo que alguns processos que eu trabalhava, se você conseguisse, vamos supor, fazer um cálculo rapidamente aqui com vocês, né? Se eu conseguisse ter
uma economia de 2 toneladas de vapor de alta, por exemplo, que ele deveria operar dentro desse range ótimo de operação. 2 toneladas de vapor de alta. Vamos supor que a tonelada de vapor de alta custe 100 reais. Chuta baixo, né? 100 reais. 200 reais por hora de economia. Vezes 24 são 4.800. Vezes 365 dias são 1.752 reais de economia em um processo por você trabalhar dentro de uma especificação. Vejam que em um processo simples de controle ótimo de utilização e dosagem de vapor em uma coluna de destilação, você teria um ganho aí, chutando muito por baixo, de 1.750.000 reais em um processo. Ok, agora construímos aqui o fingerprint, vamos nos overlays, tiro fora, limpei os dados, e beleza, agora eu vou operar em tempo real. Isso é que o operador está visualizando. Mas será que essa batelada que ele está construindo, ela está dentro do especificado, ou seja, dentro da zona ótima de operação? Vamos ver, né? Vamos trazer aqui o fingerprint. A batelada ótima já está aqui, foi a última que eu criei. Adiciona a view. Trago ela para dentro da minha área de controle. Ela está um pouquinho fora. Eu vou ajustar aqui a posição. (16:29). Tá aí, a batelada sendo acompanhada dentro da zona ótima. Eu vou colocar aqui, adiantar um pouquinho. Vejam que o tempo real está aqui dentro, e esse é o range ótimo de operação. E aí eu quero saber como é que essa minha batelada vai terminar, né? Ou seja, eu quero fazer uma previsão. Eu posso vir aqui e, com 70%, busque dentro da minha base bateladas similares que têm esse mesmo comportamento para eu prever o meu resultado final. O modelo está calculando. E ele vai trazer para nós aqui em seguida o resultado. Ou seja, isso é uma zona ótima de operação, onde você consegue otimizar resultado, valores financeiros e qualidade de produto. Vejam que a pior das hipóteses aqui, ela vai terminar com 45 ppm. E na melhor das hipóteses, 47 ppm. Vejam o poder que essa análise, ou seja, comparando o ótimo, eu consigo fazer uma batelada ouro, né? E aí, com isso, o meu custo, eu poderia simplesmente aqui fazer o quê? Como eu comentei, um cálculo rápido para redução de vapor, consumo de vapor, inclusive um teste numa matéria-prima, também poderia ser feito, e também, caso a probabilidade aqui fosse que o modelo estivesse dando uma tendência de o valor ser menor, aqui fora do aceitável, poderia cortar esse lote aqui e não gerar produto off-spec, que vai gerar um custo, que vai gerar retrabalho. Então, rapidamente a gente consegue tomar uma decisão aí com essa análise. Muito bom, Marcos. Muito bom. Parece que o céu é o limite, né? Exatamente, Ivan. Olha só, pessoal, então, a gente já está avançando bastante no horário aqui, mas eu não queria deixar de colocar mais 2 perguntas para vocês antes da gente fazer a rodada de despedida, aí, de considerações finais. Extraindo